Durante esta semana, você acompanha aqui com a gente uma série de entrevistas com os 5 candidatos mais bem pontuados ao governo de Pernambuco, de acordo com a última pesquisa Datafolha divulgada no dia 6 de setembro. O tempo de cada entrevista é de 20 minutos e a ordem das entrevistas foi determinada por sorteio na presença dos assessores dos candidatos. Hoje, quem está aqui com a gente é o candidato Maurício Randes do PROS. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia para o senhor. Bom dia, Márcio. Por favor, sente-se aqui. Obrigado. Maurício Randes tem 56 anos, nasceu no Recife, é advogado, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, é ex-deputado federal, como parlamentar, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Candidato, seu tempo passa a contar a partir de agora. Em 2012, quando o senhor era deputado federal, o senhor renunciou ao mandato dizendo que havia encerrado a sua carreira política. Escreveu uma carta aberta aos pernambucanos dizendo que fazia aquilo porque estava desiludido com a política. 6 anos depois, 2018, o senhor se candidata para disputar o governo de Pernambuco. O que fez mudar de ideia, candidato? Márcio, a política hoje irrita as pessoas. A política foi ao fundo do poço. E eu venho atendendo o chamado de pessoas que dizem que é preciso juntar os bons, as pessoas corretas, para reconstruir a política. Então eu volto para me incorporar neste esforço de reconstruir a política em Pernambuco e no Brasil. E ali, quando saí da política, eu quis dar um testemunho, sobretudo para as novas gerações, de que alguém que acredita na política como instrumento de melhoria da sociedade não aceita o vale tudo, não aceita coisas feias da política que, infelizmente, ainda continuam acontecendo. Então, eu venho para me incorporar àqueles que resistem e querem uma nova forma de fazer política, inclusive uma nova forma de fazer campanhas eleitorais no Brasil. Candidato, e por que a decisão de se lançar candidato no último dia das convenções partidárias? Nós vimos discutindo o partido ao qual eu pertenço, o PROS, junto com o PDT e junto com o Avante, a ideia de fazer uma coligação para apresentar uma alternativa a Pernambuco. Uma alternativa que não represente o governo atual. O governo atual está simbolizando um momento de desencanto, um momento em que o Pernambuco está cabisbaixo. Nem tampouco a volta a uma oposição conservadora, que representa a candidatura de Armando Monteiro. Então nós estamos apresentando uma alternativa progressista no campo da centro-esquerda. Uma alternativa à esquerda ao atual governo e a outra grande coligação do senador Armando Monteiro. Agora, quando o senhor foi deputado durante 3 mandatos pelo PT, chegou a ser líder do partido na Câmara, foi secretário de governo de Eduardo Campos, depois se filiou ao PSB, agora o senhor se coloca como uma alternativa ao PT, ao PSB. O que mudou? Quem mudou, o senhor ou os 2 partidos? Eu continuo com a mesma posição que sempre tive, no campo da centro-esquerda. Aliás, Márcio, desde que comecei a minha vida profissional e cidadã, eu fui advogado da Comissão de Justiça e Paz, defendendo os direitos dos sem-teto, fui advogado dos sindicatos de trabalhadores, quando ninguém queria naquele momento ser advogado de sindicato de trabalhadores, ajudei a reconstruir o movimento social, fui conselheiro federal da OAB. Então eu sempre fui deste campo, do campo das lutas sociais, do campo democrático, do campo de centro-esquerda. E aí percebo que esses principais partidos que estão aí hoje com grandes coligações, cheias de inconsistências, cheias de contradições, pessoas que uma não fala com a outra e está na mesma chapa. Você pega o caso da chapa do atual governador, partidos como o PT e o PSB têm militâncias que são água e óleo, tem bases partidárias que se odeiam. E as cúpulas partidárias impuseram alianças que são profundamente contraditórias. Então nós estamos apresentando uma alternativa a Pernambuco mais homogênea e que redefine os métodos de fazer política. Só tem sentido para mim voltar à política se for para fazer uma política dizendo a verdade à população, campanhas mais austeras, eu diria até franciscanas como a nossa, usando mais os mecanismos tecnológicos e também as reuniões presenciais. Isso já sinaliza, Márcio, o que é que pode ser o futuro governo. Porque essas grandes coligações, com suas inconsistências e com essa avalanche de recursos, com 14, 15, 16 partidos, quando elas chegam no governo, elas loteiam os cargos públicos. E aí loteia os cargos públicos, gera ineficiência e mau uso do dinheiro público, do dinheiro do cidadão, que deveria ser investido em educação, estradas, saúde, combate à violência, recursos hídricos e por aí vai. Então, preste atenção a esse detalhe, eu digo ao telespectador da TV Globo.
a forma de fazer a campanha já indica como você vai governar. Se você faz uma grande coligação, você depois loteia o governo. Essa tem sido a prática que nós estamos rompendo decididamente. E, em segundo lugar, se você faz uma campanha sem dizer a verdade às pessoas, você também vai governar sem dizer a verdade. Candidato, o senhor reforça que representa a nova política, mas o partido do senhor, o PROS, foi acusado no ano passado de vender o tempo de TV para a campanha de reeleição da Dilma Rousseff e também na campanha nos estados em 2014. A denúncia foi feita por delatores Odebrecht, confirmada pelo ex-presidente de honra do PROS, o Henrique Pinto, e pelo ex-tesoureiro do partido, Niomar Calazans. O senhor acredita que esse tipo de prática representa a nova política? Isso não se confirmou, isso apenas denúncias que foram feitas sem consistência, inclusive foram arquivadas. O que eu estou querendo dizer é que essas decisões nacionais dos partidos, os partidos no Brasil hoje, Márcio, são muito cartórios dirigidos por cúpulas partidárias em Brasília. Então, nós estamos reconstruindo. Aqui em Pernambuco, o PROS é presidido por João Fernando Coutinho, que é um excelente deputado federal. Fazia dobradinha quando eu era deputado federal, ele era deputado estadual. E nós estamos reconstruindo um partido para ajudar a reconstrução da política. Então, estamos com um partido que tem ligação com os movimentos sociais, que é construído de baixo para cima, que é a antítese do que essas cúpulas partidárias têm feito. Vamos falar da sua atuação como deputado federal, que o senhor foi autor de 54 projetos de lei. 7 foram aprovados. Um deles previa estimular ações de recuperação florestal em áreas rurais, desapropriadas e áreas degradadas em posses de agricultores, quilombolas e indígenas. Se eleito governador, o senhor implementará essas ações aqui no estado? Sem dúvida. Existem muitas das bandeiras que eu defendi no Congresso Nacional que eu posso implantar como governador. Então, eu fui um deputado federal que representava as lutas sociais, as lutas pelo desenvolvimento ambiental, o combate à discriminação aos afrodescendentes, aos indígenas, às mulheres em situação de violência, às pessoas com deficiência, às pessoas idosas. Isso, inclusive, eu estava fazendo recentemente ao exercer o cargo de secretário de Acesso a Direitos na Organização dos Estados Americanos. Então, a minha vida toda como profissional, como cidadão e como político, embora seja um político não convencional, eu sempre tive engajado nessas lutas sociais. Por exemplo, eu pude aprovar no Congresso Nacional a emenda constitucional número 51, que foi um grande avanço para a saúde pública no Brasil, porque efetivou os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, que cumprem um papel crucial ao visitar as pessoas nas comunidades e desenvolver ações de saúde preventiva. Eu apresentei também na área da educação e consegui aprovar leis que geraram muitas vagas nas universidades federais, como, por exemplo, a lei de minha autoria, que proibiu que as pessoas ocupassem 2 vagas concomitantemente em instituições de ensino público superior. Isso abriu milhares de vagas. Ainda hoje eu chego nos cantos e a pessoa diz: olha, deputado Maurício Randes, foi graças à sua lei que eu pude me formar em medicina, engenharia, direito e outras profissões. E agora, candidato, como é que o senhor pretende, caso seja eleito governador, como é que o senhor pretende estimular o acesso às universidades aqui de Pernambuco para esses jovens também, O senhor conseguiu aprovar esse projeto de lei, essa lei que está agora, que ela foi aprovada e tudo está valendo, mas assim, para o pernambucano, como é que ele pode conseguir o acesso para o jovem, o acesso à universidade? Em primeiro lugar, fazendo com que Pernambuco volte, Márcio, a ter protagonismo federal. Para que nós possamos ampliar a interiorização, por exemplo, da Universidade de Pernambuco, que é uma autarquia estadual e, portanto, vai estar sob a jurisdição minha como governador de Pernambuco, eu preciso também trazer mais recursos para Pernambuco, estimular a atividade econômica, claro, para que haja recursos para o setor público, mas Pernambuco não pode se desenvolver, Márcio, apenas com dinheiro local, dinheiro azul e branco. E Pernambuco, nesses últimos 4 anos, perdeu muito poder em Brasília e poder de articulação no setor privado. Eu fui um deputado de 12 anos que fui eleito sucessivas vezes entre os 10 deputados mais influentes. Teve um dos anos em que eu fui apontado como o 3º deputado federal mais influente. Então, ainda hoje eu tenho muito trânsito em Brasília e eu quero colocar esse trânsito que eu tenho com todos os partidos, porque eu tenho um diálogo com todos os partidos. Eu acho que o que disputam são as ideias, não são as pessoas. Então, eu quero reverter este trânsito que eu tenho em Brasília e também no setor privado do centro-sul do país para trazer mais investimentos a Pernambuco. Pernambuco, no governo Maurício Randes e Isabela de Roldão, vai voltar
a ser um celeiro de investimentos. Hoje, os investimentos estão passando direto para o Ceará ou estão ficando na Bahia. Como é que no governo Maurício Randes, isso vai voltar. Como é que serão esses investimentos, secretário? Em primeiro lugar, mudando a lógica do Estado, Márcio. O Estado pernambucano hoje é um Estado muito burocrático, é um Estado muito presidido por uma lógica fazendária, uma lógica de arrecadar. Você observe que, com essa crise aí, que foi uma das maiores desde 1930, Pernambuco cresceu em 5,9% a arrecadação de ICMS. Cresceu em 700 milhões de reais. Então, isso foi que no momento em que a economia de Pernambuco estava em crise, o Estado de Pernambuco aumentou a sua voracidade tributária. Esse é um ponto. Então, eu vou ter uma outra lógica, a lógica que não é a lógica fazendária, é a lógica de apenas arrecadar, que tem inibido os investimentos em Pernambuco. Eu vou ter uma lógica da desburocratização. Aliás, eu vou ter uma obsessão por desburocratizar. O Estado tem que ser para servir as pessoas que pedem os serviços de educação, de saúde, de segurança. Mas o Estado também deve criar um ambiente favorável aos negócios e ao investimento, com simplificação tributária, com desburocratização e com articulação nacional e até internacional. Esse período que eu passei na OEA, eu ampliei meus laços com o pessoal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial. Então, eu vou trazer essa experiência internacional que eu tenho para aumentar as operações de crédito, de financiamento a investimentos que Pernambuco precisa nas estradas, nos presídios, nas escolas, universidades, unidades de saúde. Então, Pernambuco precisa investir muito mais do que tem investido. Esse índice de 2017, Márcio, é estarrecedor. Pernambuco passado, investiu apenas 18%, e investiu só 1 bilhão 140 milhões. Pernambuco, no meu governo, vai investir o triplo disso, com o dinheiro azul e branco, mas também com a força política que Pernambuco precisa resgatar e a articulação do setor privado e organismos internacionais para trazer com operação de crédito e também com investimentos diretos em Pernambuco a expansão do emprego, que é o que dá dignidade às pessoas que nos estão escutando nesse momento. Durante a entrevista, o senhor falou sobre saúde. É o seguinte, no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem apenas uma página do seu governo, do seu plano de governo. Sua proposta para a saúde, por exemplo, está lá, tem apenas uma linha, saúde, incluindo aí a preservação ambiental. E não especifica que tipo de ações e investimentos o senhor prevê para essa área. Como o eleitor vai votar em um candidato sem conhecer essas propostas na área da saúde, candidato? Ele está conhecendo que nós estamos fazendo o debate presencial nas entidades e em grupos de pessoas, pelas redes sociais e aqui nesse espaço gentilmente cedido pela Rede Globo. Então nós temos sim muitas propostas para a saúde. Em primeiro lugar, essa valorização dos profissionais de saúde para que eles atendam bem as pessoas. Seja os agentes de saúde que no meu governo vão receber tablets para aplicar softwares e recolher as primeiras informações para encaminhar para o diagnóstico nas unidades de saúde. Em segundo lugar, nós vamos mudar muito a gestão. A gestão da saúde deixa muito a desejar em Pernambuco. Nós vamos usar mais os meios tecnológicos. Pernambuco tem um porto digital, Pernambuco tem um polo médico muito desenvolvido do setor privado e nós vamos trazer essas ferramentas tecnológicas para a gestão. Pense, por exemplo, Márcio, que as unidades de saúde de Pernambuco têm um software, têm um sistema de gestão, mas eles não são integrados. No meu governo eu vou integrá-los. Você pensa, por exemplo, que o paciente do SUS não tem um prontuário eletrônico que pode ser acessado em qualquer unidade de saúde onde ele precise do serviço. Candidato, dessa maneira o software facilita aí o gerenciamento, a gestão. Perfeitamente. Mas e a abertura de novas vagas? Para quem precisa do atendimento nos hospitais? Inicialmente nós já vamos fazer um mutirão, porque hoje a situação da saúde é o caos. As pessoas estão em macas nos corredores, estão com filas. Ontem eu tive uma reunião com os agentes comunitários de saúde e eles me diziam, olha, eu estou esperando um exame há 2 anos, o outro está esperando uma ressonância magnética há 1 ano. Então, a pessoa, de repente, essa doença pode até se avolumar durante esse período. Então, o que é que nós vamos fazer? Um mutirão, o primeiro passo vai ser esse, um grande mutirão para desafogar as filas, para as consultas e para a marcação de cirurgia. E vou, com mais força política, trazer mais recursos federais para que, com a melhor gestão, a gente possa ter mais recursos na prestação de serviço direto na ponta. Problema também de gestão. O Pernambuco hoje tem unidades de saúde. O atual governo prometeu lá atrás, na eleição de 14, fazer 4 grandes hospitais. Vai terminar o governo sem cumprir a promessa. E nós, como governador de Pernambuco, eu vou ter a responsabilidade de tocar as obras que foram iniciadas, como por exemplo o Hospital Geral de Serra Talhada, mas não vamos iniciar obras novas antes de acabar as novas, as obras que estão paradas e inacabadas. Você sabe, Márcio, Pernambuco tem hoje
1.728 obras paradas. Esses são dados da última estimativa feita pelo Sinduscon. O senhor se compromete a terminar as obras que estão paradas? Que são acima do último relatório do Tribunal de Contas, que apontava um número menor, um número de 1.000, em torno de 1.500. Nós estamos já com 1.728 obras paradas. Para isso, o próprio Tribunal de Contas faz um estudo e que indica que, para isso, Pernambuco vai precisar investir 1,4 bilhões para recuperar essas obras paradas. Esse é um compromisso que eu assumo, porque é uma coisa que indigna qualquer cidadão, é que vê que as obras são paradas e entram outros governos, às vezes por vaidade, eles não dão continuidade às obras iniciadas pelo governo. Aliás, no meu governo, nós vamos acelerar a implementação de um plano estratégico de desenvolvimento para Pernambuco, Márcio. Algo que foi feito lá atrás por uma associação entre o Movimento Brasil Competitivo, daquele empresário Gerdau, um consórcio chamado Pernambuco do Amanhã e o próprio governo do estado. Isso gerou um estudo estratégico com o plano Pernambuco 2035. Eu vou implementar esse plano, fazer algumas adaptações por ênfase que eu quero dar mais no desenvolvimento sustentável e na inclusão social, mas é um projeto estratégico para Pernambuco, para que, mesmo depois, quando eu deixar o governo, os próximos governadores possam dar continuidade a esse plano de desenvolvimento estratégico que tem 5 eixos: educação, prosperidade, qualidade de vida, coesão social e territorial e qualidade das instituições. A partir daí, nós temos 83 projetos que vamos implementar. O senhor falou a respeito das obras paradas, mais de 1.500 obras paradas, de acordo com o Tribunal de Contas. 1.728 atualmente. E o senhor se compromete, por exemplo, dessas obras que estão paradas, a terminar, concluir as obras da doutora do Agreste, principalmente para combater a seca? Isso é estratégico. Nós temos andado o estado todo e onde a gente chega diz, olha, tem até um açude aqui, tem até uma barragem, mas por falta do desenvolvimento da Doutora do Oeste, lá no Sertão, da Doutora do Agreste, que vai beneficiar 62 municípios, na verdade, na torneira, a pessoa não está recebendo a água. Isso depende, sim, também do governo federal. E Pernambuco perdeu muitas transferências voluntárias da União para o Estado. A Bahia ficou com 12%, o Ceará ficou com 8%, Pernambuco ficou com 4,6%. Então, isso falta também mais protagonismo de Pernambuco em Brasília para que recursos necessários para os recursos hídricos, como da Doutora do Agreste, possam dar continuidade à obra. E continuar também barragens que foram feitas. Por exemplo, existem recursos colocados pela emenda coletiva da bancada de deputado federal de Pernambuco, que foi até coordenada por João Fernando Coutinho, e houve recursos colocados no orçamento para Panelas, a barragem de Panelas, e para a barragem de Igarapeba, e esse recurso o governo do estado não conseguiu fazer projeto idôneo para trazer recursos que já estavam colocados no orçamento. No meu governo isso não vai acontecer, Márcio. Candidato, precisamos falar de segurança, porque é o seguinte, 60% dos homicídios estão ligados ao tráfico de drogas e são dados da SDS, da Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Defesa Social. O consumo e o crack são feitos durante o dia. Qualquer política o senhor pretende implantar com relação às drogas, sobretudo o crack aqui em Pernambuco? Nós vamos investir muito, Márcio, em tecnologia, inteligência. Estou propondo criar um fundo de inteligência na segurança pública, com recursos, entre outros, dessa coisa hoje que choca qualquer cidadão nas grandes cidades pernambucanas, que é a indústria da multa. Se você cochilar um pouquinho, você passa 32 quilômetros e leva uma multa. Então, há uma indústria da multa, e com esse recurso da indústria da multa, eu vou dar uma destinação decente a esses recursos e vou colocar para integrar um fundo de inteligência policial. Vamos investir muito em tecnologia. Não basta ter as câmaras nas ruas, é preciso ter unidades de acompanhamento e deflagração da ação para processar aquelas informações. Vamos valorizar os profissionais da segurança pública que estão arriscando as vidas deles para garantir as nossas vidas e os nossos patrimônios. Então, com a Polícia Militar, eu vou, por exemplo, reduzir a metade o tempo que eles têm para se promover na carreira, que hoje é de 10 anos. Eu vou modificar o estatuto da polícia, que é do tempo da ditadura militar. Eu vou contratar mais policiais militares e mais policiais civis da Polícia Judiciária e vou envolvê-los mais diretamente, sabendo ouvi-los. Eu fui advogado de sindicato de trabalhadores e construí minha vida toda dialogando. Então, vou dialogar com os profissionais, não só da segurança, mas os profissionais da educação, os profissionais da saúde, porque é preciso que os professores estejam motivados, é preciso que os policiais estejam motivados, é preciso que os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os outros profissionais da saúde, agentes comunitários de saúde, estejam motivados. Então, eles precisam ter perspectiva na carreira, precisam ter bonificações e gratificações por atingimento de metas. Então, é uma outra forma de ver o Estado. Um Estado com um modelo mais gerencial
mas com preocupação do social, dialogando com aqueles que são os agentes do Estado na prestação do serviço à comunidade. Estamos quase nos aproximando de 19 minutos da entrevista e eu preciso perguntar qual é a proposta do senhor por problema do saneamento básico aqui em Pernambuco, que apenas 20% dos municípios, apenas 20% da população tem acesso ao saneamento básico no Estado. E saneamento básico é saúde, né? Então nós vamos avançar, vamos corrigir os erros que podem estar havendo nessa questão da PPP, porque é preciso sim investimento privado. Isso é também uma questão política, né? Nós, quando estamos fazendo uma campanha dizendo a verdade, nós estamos nos contrapondo a outras forças políticas que não estão dizendo a verdade na eleição. Então ficam prometendo mundos e fundos e se desde a eleição já não diz a verdade, você observou, Márcio, o que aconteceu agora com a utilização da popularidade de Lula, né? Tanto a candidatura do atual governador quanto da oposição conservadora em torno de Armando tentaram pegar carona na popularidade de Lula quando os jornalistas, os advogados, o mundo político, todos sabíamos que Lula não era candidato a presidente. Então tentaram enganar você, eleitor. Desde o começo, a candidatura Maurício Randes disse a verdade, que o candidato não ia ser Lula, que ia ser o ex-prefeito de São Paulo. Por isso, desde o começo, quando Ciro Gomes ainda estava com índices baixos, eu declarei o meu voto a Ciro Gomes, que é o único nordestino candidato a presidente da República que tem a condição de derrotar Bolsonaro, que é a volta dos valores que nós não concordamos, os valores da ditadura, da violência, do machismo, da xenofobia e da homofobia. Obrigado pela presença aqui no NE1. Uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço. E olha, o nosso portal, o g1.com.br/pe, também vai entrevistar os candidatos a partir de 1h da tarde com transmissão ao vivo. Você pode participar enviando antes perguntas pelas redes sociais com a hashtag G1PE nas eleições. Amanhã, a candidata Ana Patrícia Alves, do PCO, será a nossa convidada aqui no estúdio.